Olá, vamos retomar aqui nossas correções das questões da banca IBFC, beleza? E vamos ver correção de questões sobre princípios orçamentários. Tá? Quando se elabora, quando se executa o orçamento público, na elaboração do projeto de lei orçamentária, na execução dessa lei orçamentária anual, nós temos que atender, nós temos que cumprir regramentos, temos que cumprir as normas jurídicas de orçamento público, chamados princípios jurídicos de orçamento, os princípios orçamentários. A gente estuda esses princípios orçamentários na Constituição Federal, na Lei 4.320/64, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na doutrina, no próprio Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, MCASP, parte 1, que trata dos procedimentos contábeis orçamentários. Lá tem princípios orçamentários também. E esse MCASP é editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, pelo órgão central de contabilidade do governo federal. Então lá no MCASP tem a maioria dos princípios que caem em prova. O princípio da legalidade, o princípio da universalidade, exclusividade, orçamento bruto, publicidade, etc. Beleza? Então vamos ver questões aqui, vamos para as correções. Questão número 1, prova de contador, 2011. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo com obediência aos princípios de... Bom, esse enunciado foi extraído do artigo 2º, logo do artigo 2º da Lei 4.320/64. Tá? A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho de governo com obediência aos princípios da unidade, universalidade e anualidade. Unidade, universalidade e anualidade. B de bola seria o gabarito dessa questão. B de bola, o gabarito, estão nas demais incorretas. Toda vez que fala do artigo 2º da Lei 4.320, toda vez que vem o enunciado com base nesse artigo 2º, que vem esse texto, ó, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, está falando desses três princípios aqui. Ó. Uau! Unidade, anualidade, universalidade. Caiu esse texto, caiu conforme artigo 2º, por exemplo, você vai falar, uau, matei a questão. Unidade, anualidade, universalidade. Gabarito da número 1, B de bola, fundamentação legal, artigo 2º da Lei 4.320/64. Questão 2, questão de 2015, aí, prova de contador. Analise as afirmativas sobre os princípios orçamentários abaixo e assinale a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta aí. Na letra A, determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados. A União vai ter seu próprio orçamento. Os estados, cada estado vai ter seu próprio orçamento. O Distrito Federal terá seu próprio orçamento. E cada município também terá seu próprio orçamento, sua própria lei orçamentária anual. Com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Trata-se do princípio da unidade. Letra A está correta, ele quer a incorreta. Ou seja, o princípio da unidade dispõe que as receitas e despesas constarão de uma única lei, de um único documento, de uma única peça orçamentária, que é a LOA. Então, no município do Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter uma LOA para aquele determinado ano. Você não vai ter mais de uma lei de orçamento para o município do Rio naquele ano. Vai ter uma lei de orçamento que é a LOA, englobando ali os créditos orçamentários aprovados para todas as unidades orçamentárias do município, tanto da administração direta quanto da administração indireta, como autarquias, fundações públicas, etc. E teremos também nessa LOA do município as receitas previstas, o que o município prevê arrecadar de receitas orçamentárias naquele determinado exercício. No estado do Rio é a mesma coisa. Na União vai ter o orçamento geral da União, a LOA da União, englobando lá a previsão de receitas da União e a fixação de despesas da União, tanto da sua administração direta quanto indireta, como autarquias, fundações públicas e tal. Esse princípio da unidade, você tem que ter cuidado para não confundir com o princípio da universalidade. Quando se fala em princípio da universalidade, se fala nos artigos 3º e 4º da Lei 4.320,
que dispõe que todas as receitas e todas as despesas daquele ente constarão da sua LOA. Todo o universo de receitas, todo o universo de despesas daquele ente constarão da sua LOA, tanto da sua administração direta como indireta. Não vem a palavra única. Quando vem a palavra única, o enfoque na palavra única está falando do princípio da unidade, uma única lei. Tá? No princípio da universalidade não tem essa palavra única. Então, muito cuidado para não confundir, até porque a fundamentação legal do próprio artigo 65, parágrafo 5º da Constituição, que trata da lei orçamentária anual, então cuidado para não confundir isso. Quando fala em unidade, tem a palavra única. O enfoque é na palavra única. Todas as receitas e todas as despesas constarão de uma única lei, um único documento, uma única peça orçamentária. Isso é princípio da unidade. Universalidade não aparece essa palavra única. Universalidade é todas as receitas e todas as despesas, ou seja, todo o universo de receitas, todo o universo de despesas daquele ente constará da sua lei orçamentária. Ok? Beleza? Então, questão 2 aí, ó, a A já está fora porque ele quer a incorreta. Na B de bola, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Trata-se do princípio da universalidade. Correta aqui a B de bola? A B de bola correta porque está colocando, ó, todas as receitas e despesas. Ou seja, todo o universo de receitas e despesas daquele determinado ente, tá? Dos seus órgãos, entidades, fundos, fundações instituídas e mantidas pelo poder público. A B de bola está correta, essa universalidade aí. Ele quer a incorreta. Na letra C, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Trata-se do princípio da periodicidade, não. A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. Isso é princípio da exclusividade. Exclusividade que consta do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. Princípio da exclusividade que dispõe que na lei orçamentária anual não haverá dispositivo estranho à previsão de receitas e fixação de despesas. Não se incluindo na proibição, pode constar do corpo da própria LOA autorização para abertura de créditos suplementares e autorização para contratação de operações de crédito, de empréstimos, financiamentos, ainda que essas operações de crédito sejam por antecipação de receita. Então, o princípio da exclusividade dispõe que na lei de orçamento somente teremos matéria de orçamento, somente teremos matéria de natureza financeira, de direito financeiro. Então, exclusivamente matéria de orçamento. Não deve haver dispositivos estranhos a isso. Não deve haver a chamada cauda orçamentária, o rabo do orçamento, onde teremos dispositivos na lei de orçamento que não tratariam de orçamento. Isso é proibido, isso é vedado pela Constituição, no artigo 65, parágrafo 8º. Periodicidade, que ele colocou aí, periodicidade dispõe que a lei orçamentária tem um período limitado de vigência. E esse período é limitado a 1 ano, coincidindo com o ano civil, coincidindo com o ano calendário. Beleza? Então, não colocou o nome correto do princípio para o que foi dado na letra C. Por isso a letra C está incorreta, é o gabarito da questão. A D de dado apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, segundo o qual cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, se subordina aos ditames da lei. Trata-se do princípio da legalidade, princípio da legalidade que a gente encontra no artigo 37 da Constituição Federal, lá nos princípios da administração pública, que a gente estuda lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, o famoso LIMP, que a gente estuda lá em direito administrativo. Isso são princípios da administração pública e é lógico que esse princípio da legalidade também se aplica ao orçamento. Ou seja, para o gestor público, para o ordenador de despesas, poder gastar os recursos públicos, esses gastos têm que estar aprovados na lei de orçamento, têm que estar incluídos como programas, projetos, atividades na lei de orçamento. Então tem que cumprir o princípio da legalidade, sim. Ok? Beleza? A D de dados estaria correta. Como a questão pediu a incorreta, o gabarito, portanto, foi letra C. Fechado? Vamos para a próxima. Questão número 3.
Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Item 1. Os princípios orçamentários visam estabelecer regras norteadoras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e sigilo não, transparência. Transparência, inclusive, é um dos princípios orçamentários, princípio que vem lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Válidos apenas para o Poder Executivo de todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais e também infraconstitucionais. Válidos apenas para o Poder Executivo, não válido para todos os poderes. Ok? É lógico que é o Poder Executivo que tem a incumbência de iniciar o projeto de lei orçamentária anual, de encaminhar o projeto de lei orçamentária anual. Mas os demais poderes, quando vão administrar esses recursos orçamentários, administrar os seus créditos orçamentários, nas suas funções atípicas de administrar esses recursos, tem que atender esses princípios orçamentários, da legalidade, tá? Do equilíbrio, princípio do orçamento bruto e etc. Beleza? Então não é apenas para o Poder Executivo. Então está errado o item 1. Item 2. O princípio orçamentário da universalidade está previsto de forma expressa pelo caput do artigo 2º da Lei 4.320/64 e determina a existência de orçamento único. Único não. Falou em único, está falando de princípio da unidade. Unidade. Para cada um dos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios, com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício financeiro devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa. A LOA. Aqui não seria universalidade, mas sim unidade. Para ficar correto, teria que ser unidade. Lembrando que esse princípio da unidade dispõe que as receitas e despesas constarão de uma única lei, de um único documento, de uma única peça orçamentária, que é a LOA daquele determinado ente, da União, daquele Estado, daquele município, do Distrito Federal, etc. Ok? Vamos ver as outras. 3. O princípio orçamentário da unidade ou totalidade, de acordo com a Constituição de 88, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de créditos adicionais. Tem que estar escrito créditos adicionais, suplementares, hein? Suplementares. Existem créditos adicionais suplementares, créditos adicionais especiais e créditos adicionais extraordinários. Suplementares têm como finalidade reforçar uma dotação que se tornou insuficiente. Especiais têm como finalidade criar uma nova dotação, criar uma nova despesa. E extraordinários também criar uma dotação, mas somente para atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, como em casos de guerra, de calamidade pública, de comoção interna. Dessas 3 espécies de créditos adicionais, suplementares, especiais, extraordinários, a única espécie cuja autorização legislativa para abertura pode constar do corpo da própria LOA são os suplementares. Tá? Isso você encontra onde? Artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e também artigo 7º, inciso 1º da Lei 4.320/64. E a contratação de operações de crédito, empréstimo. Operações de crédito, a mesma coisa aqui, empréstimos, financiamentos. Isso pode constar do corpo da própria LOA. Isso não é princípio da unidade. Esse princípio aí, que na lei orçamentária anual não deve haver dispositivo estranho, a previsão da receita, a fixação da despesa, não se incluindo na proibição, autorização para abertura de créditos suplementares, não pode vir escrito créditos adicionais, tem que vir escrito créditos suplementares, que é uma das espécies de créditos adicionais, e também pode vir no corpo da própria LOA autorização para a contratação de operações de crédito, de empréstimos, ainda que seja por antecipação de receita. O nome desse princípio está lá no artigo 65, parágrafo 8º da Constituição, e no artigo 7º, inciso 1º da Lei 4.320,
O nome desse princípio é exclusividade. Porque o espírito disso é o quê? Evitar que na LOA tenhamos dispositivos que nada tem a ver com o orçamento, com a execução do orçamento, com a previsão de receitas, com a fixação de despesas. Pelo princípio orçamentário da exclusividade, na LOA deve-se haver apenas, somente, exclusivamente, matéria de orçamento, matéria de natureza financeira, matéria de direito financeiro. Não deve haver dispositivos estranhos à previsão de receitas e à fixação de despesas. Ok? Beleza? Errado também o item número 3. Errado. Princípio aqui desses artigos aqui, ó. Exclusividade. Errado também o item 3. Então, estão incorretas todas elas. 1, 2 e 3. Gabarito, portanto, D de dado para essa questão. Questão 4, TRE do Amazonas, 2013. Princípio orçamentário, o qual cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar. Ou seja, se subordina aos ditames da lei. Trata-se do princípio da legalidade, constante do artigo 37 da Constituição Federal, lá dentro dos princípios da administração pública. Então, número 4, gabarito B de dado. Número 5, sempre foi a regra de ouro das finanças clássicas. Constituía o princípio fundamental dos orçamentos públicos, verdadeiro axioma. A concepção clássica condenava toda a ideia de orçamento desequilibrado e tomavam-se todas as medidas necessárias para mantê-lo em equilíbrio anual, sem levar em conta seus efeitos sobre a economia em geral. O texto, logicamente, vai se referir a princípio aí, tá? Do equilíbrio, princípio do equilíbrio orçamentário. Então, gabarito da número 5, uma questão fácil, autoexplicativa. Tá? Número 5, gabarito, letra A. O princípio do equilíbrio dispõe que o montante da despesa fixada não deve ser superior ao montante da receita prevista, para se evitar desequilíbrios fiscais aí. Eu não devo ter autorização de gasto maior do que eu tenho de dinheiro previsto para entrar nos cofres públicos, ingressar nos cofres públicos durante o ano. Eu não devo sair gastando mais do que eu arrecado durante o ano. Inclusive, a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, dispõe lá no artigo 9º um mecanismo de limitação de empenho. O chefe de cada poder e do Ministério Público terá um prazo de até 30 dias para limitar empenho, limitar gastos, contingenciar o orçamento, caso as metas de receitas bimestrais não estejam sendo cumpridas, fazendo com que as metas fiscais de resultado primário e resultado nominal fiquem comprometidas. Tem que haver o acionamento da limitação de empenho pelo chefe de cada poder do Ministério Público em até 30 dias, se verificar isso. Ok? Artigo 9º da LRF coloca que esse princípio do equilíbrio ele tem que ser realmente cumprido. Você tem que vir acompanhando durante os bimestres por meio do relatório resumido de execução orçamentária. Então, um relatório que o Poder Executivo tem que publicar em até 30 dias após cada bimestre. Tem isso lá no artigo 65, parágrafo 3º da Constituição. Tem isso lá nos artigos 52 e 53 da LRF. Então, o princípio do equilíbrio é bem autoexplicativo mesmo e o enunciado trata dele. Beleza? Então, gabarito dessa questão número 5, letra A. Questão número 6. As receitas orçamentárias são disponibilidade de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público, instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. As receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade principal é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. Essas receitas pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do poder público, aumentam-lhe o saldo financeiro, ou seja, a entrada do dinheiro normalmente, e via de regra, por força do princípio orçamentário da universalidade, estão previstas, logicamente, onde nós temos as receitas previstas e temos também as despesas fixadas, os chamados créditos orçamentários aprovados. Isso é na lei orçamentária anual, que é o instrumento, que é a peça que me dá as receitas previstas e as despesas fixadas
para aquele determinado ano, para aquele determinado exercício financeiro. Então, o gabarito dessa questão, letra B de bola, na LOA, letra B de bola, é o gabarito da questão número 6. Lembrando que esse princípio da universalidade, que tem lá no caput do artigo 2º, que consta o conceito dele nos artigos 3º e 4º da Lei 4.320, esse princípio da universalidade dispõe que todas as receitas e todas as despesas, todo o universo de receitas, todo o universo de despesas daquele ente, tanto da sua administração direta, como da sua administração indireta, como autarquias, fundações públicas e tal, tem que constar da lei de orçamento, da LOA, daquele determinado ente. LOA, que foi o gabarito aí da letra B de bola, questão 6, B de bola, o nosso gabarito. Beleza? Questão número 7. Com base nos princípios orçamentários, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Os princípios orçamentários visam estabelecer regras norteadoras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência, um princípio que vem lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que é a Lei Complementar número 101/2000, promulgada em 4 de maio de 2000, tá? Que dá como princípios orçamentários aí, princípio do planejamento, princípio da transparência, princípio da responsabilização, do equilíbrio. Então, responsabilização, transparência, planejamento, equilíbrio, isso tudo a LRF trata, tá? Durante aí seus artigos, seus 70 e tantos artigos aí. Beleza? Então, transparência é um princípio que vem lá da LRF. Não basta apenas a publicidade que tem na Constituição. Publicar e-mail oficial de comunicação atende o princípio da publicidade. Transparência é uma coisa muito mais ampla. Transparência é você convocar a sociedade para audiências públicas quando da elaboração e também da execução dos orçamentos públicos. Transparência é você disponibilizar e-mail eletrônico de divulgação na internet, por exemplo, os orçamentos, as execuções desses orçamentos, execução orçamentária. Então, a transparência é um princípio que vem lá da LRF. Inclusive, teve uma lei em 2009 ampliando essa transparência. A Lei 131 de 2009, ampliando o artigo 48 lá da LRF, que trata da transparência e tal. Beleza? Então, transparência é um princípio importante, um princípio orçamentário importante. Você encontra lá no MCASP o conceito dele, Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e é um conceito que vem lá, um princípio, né, orçamentário que vem lá da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Tranquilo? Vamos continuar aí. Então, a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público, válidos para os poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos, tanto da União quanto do Estado, Distrito Federal e municípios, são estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e também pela doutrina. Tem princípios que vêm aí da doutrina. Perfeita a letra A, mas ele quer a incorreta. B. Previsto de forma expressa pelo caput do artigo 2º da Lei 4.320 de 1964, determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política, ou seja, da União, do Estado, do Distrito Federal ou daquele determinado município. Trata-se do princípio da unidade, a B de bola perfeita, mas ele quer a incorreta. Letra C. Estabelecido de forma expressa pelo caput do artigo 2º da Lei 4.320/64, recepcionado e normatizado pelo parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Trata do princípio da anualidade, não. Trata do princípio da universalidade. O princípio da universalidade é que dispõe que todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundações, fundos, etc., tem que constar da LOA. A letra C é o gabarito que ele quer é incorreta. Não seria anualidade nesse caso aí, mas sim universalidade. Todas as receitas e todas as despesas daquele ente, todo o universo de receitas e todo o universo de despesas daquele ente tem que constar da sua lei orçamentária anual.
Então, universalidade. A anualidade é aquele que dispõe que a lei orçamentária anual é anual. Dispõe que a lei orçamentária tem um período limitado de vigência. E esse período é limitado a 1 ano, coincidindo com o ano civil, o chamado exercício financeiro, que é o período no qual essa lei orçamentária estará em vigor, o período no qual essa lei orçamentária estará sendo executada, o período no qual estaremos arrecadando as receitas previstas e estaremos gastando, empenhando as despesas fixadas. Beleza? Então, letra C é o gabarito que ele quer, a incorreta. A letra C está incorreta, porque o princípio, o nome seria universalidade e não anualidade. Continuando. D de dado. Previsto no parágrafo 8º do artigo 65 da Constituição Federal, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e contratação de operações de crédito nos termos da lei. Trata-se do princípio da exclusividade. A D de dado está correta de acordo com esse artigo 65, parágrafo 8º da Constituição, que ele já te deu aí. E letra E. Apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, segundo o qual cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, se subordina aos ditames da lei. A Constituição Federal de 1988, no artigo 37, estabelece os princípios da administração pública, dentre os quais o da legalidade, e no seu artigo 165 estabelece a necessidade de formalização legal das leis orçamentárias. Trata-se do princípio da legalidade, que vem lá no artigo 37 da Constituição Federal de 88. A E estaria correta também. Então, como ele pediu a incorreta, como foi pedido nessa questão a incorreta, o gabarito, portanto, foi letra C. Beleza? Então, continuando. Questão 8, de 2014, aí, analista administrativo financeiro. Aí. A Lei 4.320/64 estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Sobre o tema, leia as sentenças e assinale a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta aí na 8. Então vamos lá. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos quais princípios? Isso aqui vem lá do artigo 2º da Lei 4.320. E toda vez que vem na prova o texto do artigo 2º da Lei 4.320, são 3 princípios que aparecem ali, 3 princípios orçamentários, que são unidade, anualidade e universalidade. Ou seja, caiu esse texto do artigo 2º, uau! Unidade, anualidade, universalidade. Então, a A está correta, mas ele quer a incorreta. B de bola, a lei de orçamento não compreenderá nenhuma receita, somente as de operações de crédito autorizadas em lei. Falsa, B de bola, logicamente falsa. A lei de orçamento conterá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito. Todas as receitas, inclusive as de operações de crédito, conforme o artigo 3º da Lei 4.320. E conforme o artigo 4º, todas as despesas daquele determinado ente, em cumprimento ao princípio orçamentário da universalidade. Beleza? B de bola é incorreta, B de bola é o gabarito dessa questão. Letra C. Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. A C está correta, e isso é o chamado princípio do orçamento bruto. Princípio do orçamento bruto, que consta do artigo 6º da Lei 4.320/64. Em letra D de dado, a lei de orçamento poderá conter autorização executiva para realizar, em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita. Operações de crédito por antecipação da receita, que chamamos aí popularmente de ARO, antecipação da receita orçamentária. Ou seja, tem como finalidade o quê? Qual é a finalidade da ARO? Finalidade é cobrir insuficiência de caixa. Finalidade da ARO
é cobrir momentânea insuficiência de caixa, de acordo com o artigo 38 da LRF. A ARO pode ser contraída a partir de 10 de janeiro e tem que ser resgatada no máximo até 10 de dezembro. Ou seja, pode realmente em qualquer mês do ano, desde que seja a partir de 10 de janeiro e seja resgatada, seja paga no máximo até 10 de dezembro. E ainda tem no artigo 38 que é vedado contrair ARO, a vedada ARO no último ano de mandato. No último ano de mandato é vedado ARO aí, de acordo com o artigo 38 da LRF. Esse texto da D de dado, que a lei de orçamento poderá conter autorização executiva para realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa, que já está aqui, ó. Esse texto vem lá no artigo 7º, a banca tirou do artigo 7º, inciso 2º da Lei 4.320. Artigo 7º, inciso 2º da Lei 4.320, foi extraído esse texto aí, que foi colocado na D de dado. A D de dado estaria correta. A banca pediu, nesse caso, a incorreta. Ok? E a incorreta, portanto, foi letra, conforme nós vimos aí, foi letra B de bola. A incorreta foi B de bola. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar então. Questão número 9. Com base nos princípios orçamentários, assinale a alternativa incorreta. Está sendo pedida na questão a incorreta. Na letra A unidade ou totalidade determina a existência de orçamento único para cada um dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política. A A está correta, mas ele quer a incorreta. B de bola. A universalidade determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. B de bola correto, mas ele quer incorreto. Letra C. A exclusividade estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Inclusive, faz parte dessa proibição a contratação de operações de crédito. Falso. A C é a resposta. A C está incorreta. Falso, que de acordo com o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, nós temos que, pelo princípio orçamentário da exclusividade, que está lá no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição, temos que, na lei de orçamento, não deverá haver dispositivos estranhos à previsão de receitas e à fixação de despesas, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a autorização para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Ou seja, pode haver no corpo da própria LOA autorização para abrir crédito adicional suplementar até um determinado limite, até uma determinada importância, até um determinado percentual, por exemplo, e pode haver no corpo da própria LOA autorização para se contrair operações de crédito, empréstimos, até para financiar as obras públicas, os gastos de capital, as despesas orçamentárias de capital, por exemplo. Ok? E pode haver também no corpo da própria LOA um artigo, um dispositivo, autorizando o Poder Executivo a contrair operação de crédito por antecipação de receita, junto a um banco, por exemplo. Existe uma concorrência entre esses bancos, existe uma concorrência entre os bancos. Quem toma conta dessa concorrência é o Banco Central, de acordo com a LRF, e aquele que deu as melhores condições, o Executivo, o ente público, vai contrair aquele empréstimo por antecipação de receita orçamentária, aquele débito de tesouraria, para poder cobrir uma momentânea insuficiência de caixa. Essa ARO, esse débito de tesouraria, que é sinônimo de ARO, ela pode ser contraída a partir do 10º dia do ano e tem que ser paga, resgatada no máximo, até 10 de dezembro. É vedada no último ano de mandato, tanto do presidente da República, quanto do governador do Estado, quanto do prefeito. Ok?
e também é proibido, é vedado contrariar o quê? Enquanto houver uma operação anterior não integralmente resgatada. Artigo 38 da LRF te dá isso. Beleza? Fechado? Vamos ver aí, vamos continuar. Dedidado, o princípio do orçamento bruto obriga a registrarem-se receitas e despesas na LOA pelo valor total, ou seja, pelos seus valores brutos, vedadas quaisquer deduções. Não pode haver na LOA valores líquidos, conforme artigo 6º da Lei número 4.320/64. A dedidado estaria correta e o gabarito ficou mesmo letra C. Pode reparar um detalhe, eu coloquei lá em cima, ó, questão adaptada. Ó. Eu, professor Fábio Furtado, adaptei a questão, por quê? Porque a dedidado, a banca tinha digitado isso aqui, ó. O princípio do orçamento público veio na questão original assim, ó. O princípio do orçamento público obriga registrarem-se, tá? Na verdade, o certo é o princípio do orçamento bruto, não o princípio do orçamento público. Princípio do orçamento bruto. Essa questão seria passível aí de anulação, que veio na dedidado do princípio do orçamento público. Não é princípio do orçamento público. O orçamento público tem vários princípios. Legalidade, universalidade, periodicidade, exclusividade, equilíbrio, unidade, etc. Então é princípio do orçamento bruto o nome. Então eu já coloquei a digitação correta na questão aí para você, por isso escrevi lá em cima, uma questão adaptada, que a original da questão veio o princípio do orçamento público, isso estaria errado. Tá? Seria passível de anulação, mas não foi anulada pela banca. Beleza? Não sei se houve ou não recurso à época, mas era passível de anulação. O certo, coloquei o certo para você estudar de forma correta, o nome é princípio do orçamento bruto. Fechado? Beleza? Gabarito então dessa questão número 9, ficou letra C, porque ele pediu a incorreta, e a letra C com certeza está incorreta, só você verificar o artigo 65, parágrafo 8º da nossa Constituição. Questão 10. Ó. Analise as alternativas abaixo sobre orçamento público e assinale a incorreta. Ele quer a opção incorreta na questão número 10. Orçamento é um ato de previsão de receita e fixação da despesa para um determinado período de tempo, geralmente um ano, e constitui o documento fundamental das finanças do Estado, bem como da contabilidade pública. A A está correta, ele quer a incorreta. É um ano realmente, até pelo princípio orçamentário, né? Pelo princípio orçamentário da anualidade, o orçamento vai vigorar por um ano, e aqui no Brasil esse um ano é coincidindo o quê? Coincidindo com o ano civil, com o ano calendário. O orçamento, a lei orçamentária anual, vai vigorar pelo período que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Esse período que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro é o chamado exercício financeiro. E é durante esse exercício financeiro que a lei orçamentária anual vai ser executada. É durante esse exercício financeiro que estaremos arrecadando as receitas previstas e estaremos gastando, empenhando as despesas fixadas. Beleza? Então a A está correta, ele quer a errada. B. O princípio orçamentário da unidade é um princípio orçamentário clássico de origem inglesa, segundo o qual o orçamento público, estimativas da receita e fixação da despesa, deve ser elaborado por um período determinado de tempo, geralmente um ano, podendo este coincidir ou não com o ano civil. Falsa B, a B é o gabarito. Unidade dispõe que todas as receitas, pelo princípio da unidade, todas as receitas e todas as despesas daquele determinado ente constará de uma única lei, de um único documento, de uma única peça orçamentária, que é a lei orçamentária anual daquele ente, da União, ou daquele Estado, ou daquele município, evitando-se assim o quê? Orçamentos múltiplos, paralelos dentro da mesma pessoa política, dentro daquele mesmo ente. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro, não pode haver uma lei de orçamento para o orçamento fiscal, uma outra lei de orçamento para o orçamento da Seguridade Social, uma outra lei de orçamento para o orçamento de investimentos das empresas estatais. Isso não pode. Tem que estar tudo isso dentro de uma única lei orçamentária, que é a LOA, evitando orçamentos múltiplos, paralelos, dentro da mesma pessoa política do município do Rio de Janeiro, por exemplo. Isso vale também para qualquer município, para qualquer estado, para o Distrito Federal e também para a União. Beleza? Então,
B de bola é o gabarito, que ele queria a incorreta realmente. Então, B de bola é o gabarito. E toda vez que tem unidade, ó, tem que vir a palavra ó, único. Única peça, única lei. Então, a palavra única aí, ok? Único documento. Letra C. O orçamento é o processo pelo qual se elabora, expressa, executa e avalia o nível de cumprimento da quase totalidade do programa de governo para cada período orçamentário. É um instrumento de governo, de administração e de efetivação e execução dos planos gerais de desenvolvimento socioeconômico. Certo? Tá batendo a letra C, não tem nenhum problema, nenhum erro. D de dado. O princípio orçamentário da clareza, isso tem no livro do professor Lino Martins, por exemplo, professor Lino Martins da Silva, que foi controlador-geral do município aqui no Rio de Janeiro, tem o livro Contabilidade Governamental. Então, o princípio orçamentário da clareza é um princípio orçamentário clássico, segundo o qual a lei orçamentária deve ser estruturada por meio de categorias e elementos que facilitem sua compreensão, ou seja de forma clara, até mesmo por pessoas de limitado conhecimento técnico no campo das finanças públicas. A D de dado está correto. Existe sim esse princípio orçamentário da clareza, é um princípio que vem da Constituição, da LRF, da Lei 4.320. Não, vem da doutrina. Vem da doutrina aí. Letra E. O princípio orçamentário da exclusividade é um princípio orçamentário clássico, segundo o qual a lei orçamentária não conterá matéria estranha à previsão da receita e fixação da despesa. Ou seja, na LOA, somente, apenas, exclusivamente deveremos ter matéria de orçamento, matéria de natureza financeira, matéria de direito financeiro. Não deve haver dispositivos estranhos à previsão de receitas e à fixação de despesas, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e autorização para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Beleza? Então, a letra E também estaria correta. O gabarito dessa questão, portanto, tá? O gabarito dessa questão foi B de bola, porque ele queria a incorreta. Questão 11. De acordo com a Lei 4.320 de 1964, todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Assinale a alternativa correta. Bom, esse enunciado trataria aí do princípio do orçamento bruto, né? Princípio do orçamento bruto, constante lá do artigo 6º da Lei 4.320. Então, na letra A, nós temos as cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra, incluir-se-ão como receita no orçamento da entidade obrigada. Não, a entidade obrigada à transferência vai ter uma despesa. E como despesas na que deve receber, não. Como receitas naquela que deve receber. E para cumprimento, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior, aquele que se elaborou a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. Bom, o princípio do orçamento bruto é encontrado no artigo 6º da Lei 4.320/64. Por esse princípio, nós temos que, na Lei de Orçamento, as receitas e despesas devem constar pelos seus valores totais, seus valores brutos, vedadas quaisquer deduções. Não deve haver valores líquidos na Lei de Orçamento, não deve haver saldos após apurações na Lei de Orçamento, até para que se tenha uma melhor evidenciação das origens e aplicações dos recursos nos programas de governo. Então, esse princípio do orçamento bruto, né, coloca que as receitas e despesas têm que constar pelos seus valores totais, seus valores brutos, vedadas quaisquer deduções, vedados valores líquidos na LOA. Ok? Isso está no artigo 6º. E quando você pega lá, por exemplo, o artigo 6º da Lei 4.320, você vai verificar, vai ler que tem lá 2 parágrafos. O parágrafo primeiro vem vedadas quaisquer deduções, né? Aí vem parágrafo primeiro. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita no orçamento da que a deva receber. Isso é meio óbvio, né? E no parágrafo segundo, para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior àquele em que se elaborar a proposta orçamentária do governo
obrigado à transferência. Um exemplo que a gente pode dar disso daí, ó, quando, por exemplo, o IPVA. Foi arrecadado um IPVA de R$ 700 pelo Estado do Rio de Janeiro. Quando o Estado do Rio de Janeiro arrecadou esse IPVA de R$ 700, quando houve essa entrada do dinheiro para o Estado, ele teve uma receita orçamentária, receita corrente, tributária. Certo? Beleza. Esse é o momento 1. Momento 1. Momento 1 para o Estado. Qual seria o momento 2? O momento 2 é: o Estado do Rio, quando arrecada R$ 700 de IPVA, 50% da arrecadação desse IPVA, ou seja, R$ 350, 50% da arrecadação do IPVA, o Estado tem que transferir para o município onde o veículo foi licenciado. O município onde o veículo está emplacado, por exemplo. Quando o Estado vai transferir esse recurso, o Estado vai ter uma despesa. Ele vai ter uma despesa orçamentária, uma despesa corrente. Outras despesas correntes, com transferência tributária constitucional. E o município, quando estiver arrecadando esses 350 aí, ó, pela transferência do Estado, esse município aqui, ó, ele vai ter uma receita orçamentária, receita corrente, transferência corrente, referente a quem? Referente à cota parte do IPVA. Cota parte do IPVA. Então, o Estado arrecada no momento 1 um tributo, o IPVA. No momento 2, ele vai ter que transferir para o município a cota parte do IPVA. Nesse momento 2, o Estado está tendo, nesse momento 2, uma despesa orçamentária, despesa corrente, outras despesas correntes com transferência tributária constitucional. E o município que está arrecadando essa parcela aí, esses 350, está tendo uma receita orçamentária, receita corrente, transferências correntes da cota parte do IPVA. Beleza? Então, o artigo 6º, parágrafo 1º, trata basicamente disso daí. Vamos continuar a correção. Na B de bola, as cotas de despesas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita no orçamento das que a deva receber. Beleza? E para cumprimento, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior, aquele em que se elabora a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. A letra B está errada aqui, ó. Não é as cotas de despesas, sim as cotas de receitas, as cotas daquela receita do IPVA, a transferência de parte daquela receita do IPVA, por exemplo. Então está errado o início ali, na B de bola. Letra C, as cotas de receitas, ok, que uma entidade pública deva transferir a outra, incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência, vai ter uma despesa mesmo, e como receita no orçamento das que a deva receber, ok, vai ter uma receita mesmo. E para cumprimento, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior, aquele em que se elabora a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. A C está perfeita, de acordo com o artigo 6º, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 4.320/64. D de dado. As cotas de despesas como entidade pública. Não, seria as cotas de receitas. Então já começou errada a D de dado. Deva transferir a outra incluição como receita. Errada aqui seria despesa. Então foi invertendo alguns termos. No orçamento da entidade obrigada à transferência. E como despesa, errada aqui seria receita. No orçamento das que deva receber. E para cumprimento, o cálculo das cotas terá por base os dados apurados no balanço do exercício anterior, aquele que se elabora a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. Então, a letra C é o gabarito dessa questão, fundamentação legal, artigo 6º da Lei 4.320, artigo 6º que trata do princípio orçamentário do orçamento bruto, aquele que coloca que as receitas e despesas têm que constar pelos seus valores totais, vedadas quaisquer deduções, ou seja, no exemplo que nós demos aí desse IPVA, no exemplo que nós demos do IPVA, no orçamento do Estado tem que constar o valor bruto, quanto ele deve arrecadar com o IPVA, 700. Não poderia no orçamento do Estado
constar 350, que é o que vai ficar para ele, a parcela que vai ficar para ele. 350 seria valor líquido. No orçamento do Estado tem que constar os 700, que é o valor bruto. Então, atende o princípio do orçamento bruto. Então, a fundamentação legal dessa questão, artigo 6º, que trata do princípio do orçamento bruto, e também seus parágrafos 1º e 2º desse artigo 6º. E aí você consegue encontrar exatamente o que está na letra C, que é o gabarito dessa questão. Beleza? Fechado? Próxima. Questão 12. Questão de contador da Companhia Docas da Paraíba, 2015. Assinale a alternativa incorreta, que é a alternativa errada aí. Na letra A lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. A letra A está incorreta, esse exceto está errado aí. A A já é o gabarito, conforme artigo 3º da Lei 4.320. Artigo 3º e artigo 4º, que tratam do princípio orçamentário da universalidade. Princípio orçamentário da universalidade que dispõe todas as receitas e todas as despesas, todo o universo de receitas e todo o universo de despesas daquele ente, tanto da sua administração direta quanto da sua administração indireta, tem que constar da LOA daquele ente. Então, todas as receitas, inclusive as operações de crédito, de empréstimos, dinheiro que deve ingressar nos cofres públicos proveniente de empréstimo, até para financiar gastos públicos, especialmente despesas de capital com obras públicas, por exemplo, isso tem que constar da lei de orçamento daquele ente. Então a A já está errada, a A já é o gabarito dessa questão. Vamos ver as demais. Na B, acompanharão a lei de orçamento os quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. Correta a letra B. A letra C, todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. A C está correta. A C tem a ver com o artigo 6º da Lei 4.320, que trata do princípio do orçamento bruto. Princípio do orçamento bruto. A D de dado. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra se incluirão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência, que vai ter a despesa, e como receita no orçamento da que vai receber. Isso, exemplo, eu dei a cota parte do IPVA. Cota parte do IPVA. Ou seja, a parcela do IPVA que o Estado tem que mandar para o município, no Estado essa parcela vai ser uma despesa, no município vai ser uma receita. Ou seja, o Estado primeiro teve uma receita com IPVA, depois vai ter uma despesa com a cota parte do IPVA e o município uma receita com essa cota parte do IPVA. A D de dado está correta. Artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 4.320. E a letra B de bola, que vem, acompanharão a lei de orçamento, os quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. Você encontra isso no artigo 2º, parágrafo 2º da própria Lei 4.320. Então, o gabarito da questão número 12, o gabarito foi letra A. A A é aquela incorreta. Questão 13. A lei de orçamento poderá conter autorização ao executivo para, na letra A, abrir créditos suplementares, beleza, crédito suplementar pode ver autorização no corpo da própria LOA, até determinada importância, obedecidas às disposições do artigo 43 da Lei 4320 de 64, e realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação da receita para atender insuficiências de caixa. A A está correta, você encontra isso no artigo 7º. Artigo 7º da Lei 4.320. Tem lá no artigo 7º, a lei de orçamento poderá conter autorização ao executivo para abrir créditos suplementares até determinada importância obedecida às disposições do artigo 43, realizar em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa. Lembrando que essa insuficiência, essa antecipação de receita orçamentária, essa ARO, é importante também o estudo do artigo 38 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá vem escrito que a ARO tem que ser contraída a partir de 10 de janeiro e tem que ser paga, resgatada, liquidada no máximo até 10 de dezembro. Acaba que realmente pode em qualquer mês, desde que seja a partir de 10 de janeiro.
e seja resgatada no máximo até 10 de dezembro, coloca ainda no artigo 38 da LRF, que é vedado contra IARO no último ano de mandato, tanto do presidente, quanto do governador, quanto do prefeito, e também é vedado contra IARO enquanto houver operação anterior, ARO anterior, não integralmente resgatada. Isso no artigo 38 da LRF nós temos. Ok? Beleza? A A, então, está correta. Tá? A A está correta. E você verifica isso no artigo 7º da Lei 4.320/64. A A é o gabarito dessa questão número 13. Vamos ver a B de bola. Abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecido a disposições do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, e realizar, no primeiro mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita para atender insuficiência de caixa. Não é só no primeiro mês do exercício financeiro, é em qualquer mês. E de acordo com a LRF, a partir de 10 de janeiro, e resgatar no máximo até 10 de dezembro. Na letra C, abrir subvenções complementares, não. É abrir créditos suplementares. Até determinada importância, obedecido às disposições do artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, e realizar no primeiro mês do exercício, não é só no primeiro mês do exercício financeiro, pela Lei 4.320, em qualquer mês. Pela LRF, de 10 de janeiro a 10 de dezembro. E D de dado, abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecido às disposições do artigo 43 da Lei 4.320/64, e realizar no primeiro trimestre, não. Em qualquer mês, conforme vem escrito na letra A. Em qualquer mês, ó, do exercício financeiro. E na LRF vem a partir do 10º dia do ano e resgatar no máximo até 10 de dezembro. Então, número 13, gabarito realmente, letra A. Tá? Número 13, gabarito, letra A. Beleza? Tranquilo? Até mais. Bons estudos.